lembre-se que vocês poderão precisar dessa aula, viu? Então, silêncio, para não ficar com ruído. Para começar aqui a gravação. Pronto, olha. O que me pediram, tá certo? Rapidinho aí, ó. Pronto. Pronto. Pronto, então vê só. O que me pediram para fazer a correção foi das páginas 47, 46 e 47, que é educação financeira. Aí tem aí, gerenciamento de uma poupança. Oi? Aí depois a senhora sabe o que eu posso fazer correção na página de casa que ela pediu, que eu não entendi tantas coisas lá. Só terminar essa que tu fala das outras, tá bom? Aí tem assim, ó. Se você observar o histórico de rendimento da poupança, verá que ele sofre variações. Isto é, seu rendimento não é fixo. Ele varia a cada mês de acordo com dois indicadores econômicos, que é a taxa Selic e a taxa referencial, TR. É muito importante acompanhar o rendimento mensal da poupança para compreender o rendimento de seu dinheiro. Aí tem aí, saiba mais. O rendimento da poupança depende da taxa Selic e da taxa referencial, TR, e é calculado da seguinte forma. A poupança, 70% da taxa Selic mais a taxa referencial, TR. Exemplo, em março de 2020, a taxa Selic foi de 3,75% e a taxa referencial foi de 0%, então o rendimento foi poupança 70% de 3,75% mais 0%. Então, se vocês fizerem 70%, onde tem que saiba mais, tá? Se vocês fizerem 70% de 3,75%, será igual a 2,65%, tá certo? Ao ano. Ou 0,21% ao mês, tá certo? Então, nesse caso aí, só é dividir por 12. Então, aqui na primeira questão tem assim. Você ou alguém na sua família possui poupança? É uma resposta pessoal, essa primeira. Vocês acompanham o rendimento mensal para saber quanto dinheiro tem guardado, porque você sabe que a poupança ela gera juros para quem? Para o cliente, não é? É claro, também vai gerar também para o banco, sendo que aí ela é também favorável para o cliente. Certo? Então, você coloca um valor hoje, daqui a um mês ela vai ter um rendimento lá gerado para vocês, dependendo do valor. Aí na segunda questão, acompanha aí. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país. E a expectativa é que a safra de 2020 supere a anterior e bata o recorde. Pensando em aplicar na caderneta de poupança o lucro obtido com essa próxima safra, um produtor de soja decidiu fazer um levantamento da taxa de rendimento da poupança no mês ao mês dos últimos 12 meses, registrou os resultados conforme mostra a tabela a seguir. Aí tem de janeiro a dezembro na tabela, né? Na página 46. Aí na letra A vai ter assim. Ele decidiu, então, calcular as medidas de tendência central que a gente estudou, que foi a média, a mediana e a moda. Então, para verificar qual delas melhor representa esse conjunto de dados, calcule você também essas medidas. Você pode utilizar uma calculadora ou então uma planilha eletrônica. Registre os cálculos no caderno e anote as respostas obtidas no espaço ao lado. Eu vou explicar para vocês como seriam feitos os cálculos. Aqui diz que a média foi 0,447%, a moda foi 0,45% e a mediana foi 0,45%. Como foi que encontrou essa média? Estão vendo esses valores que tem aqui no livro de vocês? Para obter a média, teria que somar esses valores e dividir por quanto? Porque são 12 meses. Então, se vocês somarem todos esses valores e dividirem por 12, que ele permitiu usar a calculadora, vocês vão encontrar 0,447%. Tá certo? Essa é a média.
E a moda? A moda é o quê? 0,45, que é o termo que mais se repete. Tá certo? 0,45%. E a mediana? Para ter a mediana, você teria que colocar na ordem crescente ou decrescente. E teriam que ver qual é o termo central. Como eu tenho aí uma quantidade de números pares, que é 12, eu vou ter dois termos centrais. Aí você teria que somar esses dois e dividir por 2. A mediana será 0,45%. Tá certo? Ok, fácil esse, né? Deixa eu ir agora. 0,45. A média é 0,447%, a média. A moda, 0,45%. E a mediana também, 0,45%. Tuas vão mandar print, pessoal. Ele vai mandar. Olha, letra B. Analise qual das medidas. Analise qual das medidas de tendência central o produtor deveria escolher para projetar o cálculo do rendimento da poupança nos próximos 12 meses. Então, prestem atenção. A mediana melhor representa essa distribuição, a mediana. Por isso, o produtor deve fazer sua projeção baseando-se na mediana, tá certo? A mediana é o que melhor irá representar, porque foi o valor que deu maior, certo? Então, a mediana. Na letra C, vocês poderiam utilizar a calculadora, veja que tem a calculadora aí do lado. Tem assim, ó. Considerando o valor da medida de tendência central escolhida no item anterior, que foi a mediana, como o rendimento da poupança dos próximos 12 meses, ajuda o produtor a fazer os cálculos. Considere que no dia 1 de janeiro de 2021, o lucro da safra seja de 50 mil e que ele não fará mais nenhum depósito ou saque. Qual será o valor da poupança após 12 meses? Anote os resultados na tabela abaixo. Utilize calculadora ou uma planilha eletrônica para realizar os cálculos. Essa planilha eletrônica, não sei se vocês já mexeram, é o Excel. Vocês já mexeram no Excel? Eu uso. Os computadores, às vezes, tem parte que gosta também de organizar as finanças. Aí vai anotando tudo que gasta, vai ali anotando. Então, ó. Também. Oi? Melhor, eu acho melhor em um papel, na anotação. Isso. Ó, vê. Aí em janeiro, o saldo do primeiro dia de janeiro foi de 50 mil, tá certo? Então, após 30 dias, no caso aqui será somado mais 0,45%. Poderão fazer na calculadora, como ele disse aí, tá certo? Então, aí, vocês fazendo aí 50 mil mais 0,45%, ele já vai dar um saldo. Vai dar 50.225. Aí, para saber qual foi o rendimento, você vai fazer a subtração. 50.225 menos 50 mil, que vai dar 225, tá bom? Aí, no caso, em fevereiro, vai começar com quanto? Aí, esse valor que vocês encontraram no final, coloca aqui, ó, 50.225. Aí, bota mais 0,45. Aí, vai dar esse valor aqui, ó, 50.451,01. Aí, para saber o rendimento, vai fazer a subtração, tá certo? De 50.451,01 menos 50.225, que vai dar 226,01. Ok? E com todos vocês iriam fazer isso. Quando fosse massa, esse último valor colocaria aqui, ó, e somaria mais 0,45%. Isso na calculadora vocês poderiam fazer, tá certo? E com isso iriam encontrar 50.678,04. Para saber o rendimento, só fazer a subtração aqui, ó, do valor final, que é 50.678,04, por 50.451,01, que daria 227,03. Ok? Então, seria dessa forma aí que vocês iriam fazer. Pronto. Só seria essa que vocês queriam, não é isso? Porque a 48 eu fiz com vocês e a 49 também. Tá bom? Então, o que é que vai ser feito agora? Eu vou reexplicar a vocês a equação do primeiro grau, tá bom? E vou fazer a correção da 57 e da 60, tá bom? Ok. Eu não vou finalizar a gravação, tá? Eu vou continuar na mesma gravação.
Espera aí, rapidinho, tá? Ué, que página é essa? Não, essa aí não, precisa não. Isso é Mundo Make, né? Esse aí seria um experimento, não é isso? Gente, Mundo Make, que tem no livro de vocês, que é um experimento, não precisa vocês fazerem não, tá bom? Ok? Olha, então agora eu vou reexplicar a vocês a equação do segundo grau e vou corrigir com vocês a 57 e a 60, tá bom? Então, peguem aí. Peguem agora não. Espere um pouquinho. Deixa eu explicar, daqui a pouco vocês pegam o livro, tá bom? Presta atenção aqui. Ó, equação do segundo grau. Vocês, no livro, vocês estudaram aí com Leide, equação do segundo grau incompleta. Sendo que eu trouxe logo para vocês a completa e a incompleta. Por enquanto, prestem atenção, página nenhuma. Prestem só atenção, tá bom? Porque vai ser só explicação, tá? Então, equação do segundo grau, nós veremos a completa e a incompleta, tá certo? Vocês sabem que é uma equação, tá certo? Toda sentença matemática é constituída por número, letra e sinal de igualdade. Isso vocês já sabem, não é isso? Agora, ela será do segundo grau quando essa letra, que é incógnita, ela terá grau 2, tá certo? Então, nós iremos ver que toda equação do tipo que tem aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela é uma equação do segundo grau. Por que ela é uma equação? Porque aí eu tenho o quê? A incógnita x, tá certo? E tenho a igualdade. Aí eu me perguntar, e o número? Esse A, esse B e esse C, eles irão ser substituídos por números, números reais, onde o valor de A tem que ser sempre um número diferente de zero. B e C podem até ser zero, mas o A tem que ser sempre diferente de zero, tá certo? Então, aí, ó, nós temos alguns exemplos. Nós temos x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. É uma equação de segundo grau, porque tem a incógnita x, tá certo? E tem aí os números 3 menos 8, tem um sinal de igualdade. Um outro também, ó, 3x ao quadrado menos 4x mais 15 igual a zero. 2x ao quadrado mais 8x menos 10 igual a zero. Eu tenho aí equações do segundo grau completa. Por que completa? Porque eu tenho todos os coeficientes. Porque A, B e C são chamados de coeficientes, tá certo? Então, vocês agora vão me dizer, na primeira equação, quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C, que é a primeira coisa que vocês devem saber para aprenderem a equação de segundo grau. É a primeira coisa. Se não souberem identificar quem são os coeficientes, vocês não vão compreender. Aí você vai dizer, mas cadê o A? O A não está aparecendo aí. Ele está oculto, ele é 1. O coeficiente A é quem está junto do x ao quadrado. Então, tem algum número antes do x ao quadrado? Está oculto, ele é 1. Logo, o coeficiente A é 1. Quem é o coeficiente B? 3. Coeficiente nunca é letra, viu? Só número. Quem é o coeficiente C? Menos 8. Então, o coeficiente B é quem está com x, o coeficiente C é o termo independente, é o que não tem letra. Vitor, no segundo exemplo, quem é o coeficiente A? Não, o coeficiente só é número. Quem é o coeficiente A? 3. Quem é o coeficiente B? Quem é o coeficiente C? Muito bem. Podem estar invertidos, viu? Podem estar invertidos. Ou seja, o 15 poderia vir primeiro, o 3 depois. Mas você tem que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá certo? O A é quem está com x ao quadrado, o B é quem está com x, o C é o termo independente. Tá certo? Luiz, quem é o coeficiente A?
Quem é o coeficiente B, Luiz? E o C? 10 negativo. Ele acertou. Se fosse você, já iria errar. É o menos 10. Pessoal online, alguma dúvida para identificar os coeficientes de uma equação? Eu não entendi muito bem. Tu não entendeu, Rafael? Não. Vê só, vou explicar, Rafael. Vê só. Gente, primeiro, o que é uma equação de segundo grau? É uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a será sempre diferente de zero. Sempre. B e C, vocês vão ver que em alguns momentos podem ser iguais a zero. Onde A, B e C são números reais, eles irão assumir valores. Então, o A é quem sempre está com x ao quadrado. O B é quem está com x e o C é o termo independente, é o que não tem a incógnita. No primeiro exemplo, nós temos x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. Quem é o coeficiente A? É quem está com x ao quadrado. Ele está oculto. Tá certo? Então, se ele está oculto, ele é 1. Então, o coeficiente A é 1. O coeficiente B é quem está com x. Quem é o coeficiente B? 3. Tá certo, Rafael? Sim, Rafael? sim. O Sim, coeficiente B é 3. E quem é o coeficiente C? É o termo independente, é o que não tem importa. É o menos 8. Agora, se você disser que é 8, está errado. Porque o C está negativo, é menos 8. Deu para entender agora? Aham, essa é a leitura, basicamente, do... Isso é a primeira coisa que você deve saber. A primeira coisa. No segundo exemplo, quem é o coeficiente A, Rafael? Ok, qual o exemplo? No segundo exemplo, quem é o coeficiente A? 3. Rafael. Quem é o coeficiente B? 4x negativo. Não, Ah, 4. só 4. menos 4, tá? Não digo X, não, porque o coeficiente só é o número. Quem é o coeficiente C? 15. Muito bem. No outro exemplo, no último, quem é o coeficiente A? 2. O B. O 8. E o C? Menos 10. Pronto, perfeito. Já entenderam isso, né? Quando eu perguntei a vocês, nesses daí, por acaso, em algum deles, alguns coeficientes foram zero? Todos eles foram diferentes de? Então, todos esses três exemplos são equações de segundo grau completa, tá certo? Porque tem os três. Ela é incompleta quando, professora? Quando não aparece algum deles. O do x ao quadrado sempre vai aparecer, sempre. Mas poderia ter aí. Sim, mas aí adiante vai ter. Mas só para antecipar vocês. Poderia ter x ao quadrado menos 8 igual a zero. Poderia. O 3x aí poderia ser tirado. Tá certo? Aí o coeficiente A seria 1. O coeficiente B não teria, porque seria o que está com x, não iria ter. Aí iria ser 0. E o coeficiente C ia ser menos 8. Então, como um dos termos foi 0, aí seria incompleta. Tá certo? Ou poderia não ter o menos 8. Poderia ser x ao quadrado mais 3x igual a 0. Aí o coeficiente A seria 1, o B seria 3, o C não teria, seria 0. Aí também seria incompleta. Sendo que o A nunca vai deixar de ter. Sempre vai ter que ter, porque não pode ser 0, não. Poderia ter nem o B nem o C, poderia ser só x ao quadrado igual a 0. Aí o A seria 1, o B e o C seriam 0, o C seria 0. Eu não Então, sei, essa daí é incompleta. essa é incompleta, né, professor? Isso, a que eu tô falando é incompleta, mas vai ter mais adiante, tá certo? Deixa eu passar aqui. Ó, forma reduzida de uma equação do segundo grau. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Não seria tão importante para vocês agora, mas aí eu coloquei. Porque nem sempre vocês vão encontrar a equação do segundo grau, ela já bonitinha, não. Às vezes vocês vão olhar para ela e vão pensar que é do primeiro grau. Vejam essa primeira linha aí, que tem 2 dentro do parênteses, x menos 3, fechou, mais 5x dentro do parênteses, x menos 1, igual a 13. Vocês iriam imaginar que seria do segundo grau? Não tem dois expoentes? Eu vi na hora que eu estava estudando separado, que daí é tipo, como se fosse uma fatoração, né? Isso mesmo, Rafael. Olha, porque ela não é do segundo grau, quando tem esse expoente 2 aí, né? Então, se tivesse só isso aqui, só a primeira linha, e eu pedisse várias alternativas e colocasse essa,
para vocês identificarem qual é do segundo grau. Muita gente não iria marcar essa alternativa como do segundo grau. Sendo que aí eu tenho que reduzir ela. Tá certo? Quando reduz, vocês vão ver que chega uma equação do segundo grau. E de que forma reduz? Tirando parênteses. Mas para tirar o parênteses, tem que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, 2 vai multiplicar com quem? Com x, e depois com o 5x vai multiplicar com quem? E depois com menos 1. Então, vamos lá. 2 vezes x. Viram embaixo do x? Aí, agora, deixa eu ver aqui. Tem um errozinho aqui, né? Deixa eu ver. 2 vezes 3 daria 6. Não tem um 6 aqui. Deixa eu ver. Tá, enfim. Vamos considerar, tá certo? Eu estou tentando botar aqui o número, mas não tem nem como colocar aqui o número para que seja 3x. Porque 2 vezes 3 daria 6. Aí aqui colocou quanto? 3x. Não seria, né? Mas aí, enfim, mas o objetivo que eu quero é outro. Vamos dizer que seja 3x, tá certo? Aí depois eu faria 5x vezes x. 5x vezes x. 5x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. Eu escutei. É porque às vezes eu escuto algum falando, certo? Mas eu escuto ainda outro falando errado. É por isso que eu reforço, entendeu? Então, 5x vezes x, 5x ao quadrado. Menos 5x vezes 1, igual a 13. Tá certo? Lembrando que eu não estou considerando esse 13 aqui, não, tá? Eu estou levando em consideração, que daria 6, mas aí eu estou levando em consideração esse resultado que deu realmente na segunda para vocês entenderem o final. Então, agora são dos termos semelhantes. Tem algum termo semelhante a 5x ao quadrado? O que seria semelhante? Outro que tivesse x ao quadrado. Tem algum outro que tem x ao quadrado? Cadê? O único que tem x ao quadrado é o 5. Aí eu repeti ele aqui. Aí eu juntei, ó, 2x menos 3x menos 5x, tá vendo? Aí o 13 estava do segundo lado, não foi? Passei para o primeiro com operação inversa. Ele não era positivo? Ah, porque para ser do segundo grau tem que igualar a zero. Aqui, ó. Tem que igualar a zero, tá vendo que tudo igual a zero? Tem que igualar a zero. Entendeu? Aí nesse caso, eu tenho que igualar a zero. Para igualar a zero, eu tenho que trazer o 13 para antes. Aí eu coloco zero no segundo. Não, É só fazer aquela. É só separar, no caso, quando tiver um resultado diferente de zero, sendo incompleto, é só fazer que nem na que a gente fazia tudo que está na. antes, para vocês terem ideia, tudo que está depois da igualdade, vocês trazem para antes e botam zero lá no final. Só isso. Tá? É isso, Rafael, que você ia perguntar? Basicamente. Olha, aí repetindo o 5x ao quadrado, mais com menos aqui. 2 menos 3. 2 menos 3. Você já tá falando de qual? É na penúltima Ah, linha. sim. No 2 negativo. No menos 3 negativo. também é menos 1, né? Menos 1 com menos 5. É 4. Não, menos com menos. Sinais iguais de soma e repete sinal, aí daria menos 6. Menos 1 com menos 5. Aí, ó, repetiu menos 13. Gente, juntos termos semelhantes, viu? Então, aí, ó, viram que chegou a uma equação do segundo grau? Que foi quem? 5x ao quadrado menos 6x menos 13 igual a zero. Aí agora eu quero que vocês me digam, quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B? 6 menos 6. E quem é o coeficiente C? É uma equação do segundo grau completa ou incompleta? Muito Completo. bem. Muito bem. Agora vamos lá. Equação do segundo grau incompletas. Vamos ter aí dois casos. Esses dois casos, na verdade, existem três, mas normalmente vocês vão encontrar mais dois. Porque quando B e Professora, C. a gente usa a forma de Bhaskara nesse. Eu coloquei para fazer a forma de Bhaskara por ele também, para vocês terem. Oi?
Na verdade, eu acho melhor usar Bhaskara para fazer todos, porque aí fica com um método só, entendeu? Esse é por fatoração. Isso aí, é por fatoração. Sendo que eu vou explicar da forma como se vocês não conhecessem Bhaskara. Na verdade, vocês não conhecem, né? Vou explicar sem Bhaskara, tá certo? As incompletas. Depois eu explico Bhaskara. Aí quando for lá na correção, eu explico com Bhaskara as incompletas. Vocês vão ver como foi que eu coloquei. Mas, Então, professora, eu acho que a básica é a mais fácil, né? é. E aí? Se você Gente, pegar a existe na mão, verdade 3 casos. Mas por que eu só coloquei 2? Porque toda vez que a equação inicial foi incompleta e B e C juntos forem 0, então a solução é 0. Então não tem o que fazer. Se for só 3x ao quadrado igual a 0, qual é a solução? 0. Entendeu? Então por isso que eu nem coloquei, porque não tem o que fazer. Se B e C forem juntos igual a 0, então a solução é 0. Certo? Aí eu só coloquei aí esses 2 casos, Tauan e Luana. Tem assim, ó. Qual é o primeiro caso? É quando eu tenho A e B. Estão vendo aí, ó? Primeiro caso. Quando eu tenho A e B é porque o C foi 0. E quando eu tenho A e C é quando B, no caso, vai ser 0. Então aí, ó. Hã? Mudou. Aqui nesse primeiro é quando eu vou ter valores de A e B e o C vai ser 0. Nesse outro eu vou ter de A e de C e o B vai ser 0. Tá? Então aqui, ó. Nesse caso, colocaremos o fator comum em evidência e, pela propriedade dos números reais, podemos dizer que um dos valores de x é 0. O outro valor é o dado pela resolução da expressão que se encontra no interior dos parênteses, igualando a 0. Gente, prestem atenção. Primeiro caso, resolução da equação onde c é igual a 0. Vamos lá. Nesse exemplo, x ao quadrado mais 3x igual a 0. Quem é o coeficiente A? Muito bem. Quem é o coeficiente B? E o C? 0. Então, ela é incompleta. Aí, como seria nesse caso? O x não aparece nos 2 termos. Aí, a gente diz que coloca ele em evidência. Fora do parênteses. Sempre. Vai ficar um xzinho fora. Sempre. Dentro do parênteses, vai ficar o quê? Vai ficar mais um x, porque a gente faz x ao quadrado dividido por x. Aí corta um x. Fica x dentro do parênteses. Mais 3x dividido por x, corta o x, fica quem? 3. Aí igual a 0. Certo? Repete. Aí nós vamos ter 2 soluções. Quando C for igual a 0, nós vamos ter 2 soluções. Uma já é certa ser 0, como tem na explicação do lado. Já é certo ela ser 0. Tá certo? Então, toda vez que o C for 0, então vão ter 2 soluções, onde uma já é certa ser 0. E a outra, vocês vão encontrar através do que está dentro do parênteses. Quem é que está dentro do parênteses? X mais 3 você igualam a 0. E aí vamos resolver uma equação do primeiro grau. Onde x fica no primeiro lado e o 3 passa para o segundo. Está positivo, passa o quê? Então ficaria 0 menos 3. Quanto é 0 menos 3? Então, quem seriam aí as soluções? O menos 3, que a gente acabou de encontrar, e o 0. Então, aí seriam as soluções dessa equação do segundo grau. Deu para compreender? Agora, dá para fazer por baixo para dar. Pode ficar a critério de vocês. Mas, não. Mas, só vocês colocarem na cabeça de vocês o seguinte. Peguei uma equação do segundo grau. O coeficiente C foi 0. Então, só tem uma resposta é 0. Esse S aí é de solução, tá? Aí estão vendo que a solução é menos 3 e 0, porque 0 já é certo. E a outra solução vai ser de acordo com o que está dentro do parênteses que vocês vão resolver. Então, vocês vão pegar o que está dentro do parênteses e igualar a 0. Veja que eu peguei x mais 3 e igualei a 0. Então, quando eu igualo x mais 3 igual a 0, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde fica x do primeiro lado igual a 0 menos 3, porque esse 3 passaria para o segundo lado. 0 menos 3 não é menos 3? Então, por isso que aqui ficou a solução. Menos 3 e 0. Deu para compreender, gente? Pessoal online aí, se falarem no chat, dá para ver não. Você tem que falar mesmo. É isso mesmo, Rafael. Você vai chegar lá. Vamos lá. Isso tá muito bom. Sério mesmo.
Na verdade, eu tô dando uma palhinha porque isso aí é mais profundo do nono ano. E aí, no nono ano, quando vocês começarem a estudar mais profundo isso aí, vão ter aquela dificuldade no começo para poder memorizarem a forma. Mas depois, se torna tão comum para vocês que vocês vão ver até o final do ano, vão estar vendo isso. Não que estava vendo equação de segundo grau isolado, vão ver assuntos que dentro desse assunto vai ter equação de segundo grau. Entendeu? Então, vocês vão estar tão acostumados que vocês vão fazer no automático. Pronto, no começo vocês vão levar quase uma página inteira para fazer uma equação de segundo grau completa. Depois, eu garanto para vocês que com 4 linhas, às vezes até com 3 vocês resolvem. Sem costume. Entendeu? Então, assim, Não. Acho que foi estatística, repetiu. Estatística. Estatística repetiu aí uns 3 capítulos. Cada unidade repetia um pouquinho. Olha, agora vejam só nesse segundo caso. Nesse caso, isolaremos a hipótese e retiramos a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência quadrada. Faltam 20 minutos. Do termo independente. Lembrando que o valor pode ser tanto negativo quanto positivo. Gente, presta atenção aí. Vamos lá, no segundo caso. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Quem é o coeficiente A? Lembra que não pode ser letra? Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o que está com X. Tem algum aí só com X? Não tem, né? E quem é o coeficiente C? Aí, nesse caso, ela é completa ou incompleta? Porque o B foi zero. Não é isso, Bianca? Não é isso? Então, ó. Ei, professora, a senhora depois vai fazer correção Oi? A senhora depois vai fazer algumas correções das páginas, era? É a 57 e a 60. Beleza. Aí, vê só. Quando o B é igual a zero, o termo que tem, é como se fosse a equação do primeiro grau. O termo que tem a letra fica no primeiro lado, o termo que não tem a letra vai para o segundo lado. Troca de sinal, tá? Então, x ao quadrado, primeiro lado. O menos 81 tem letra, passa para o segundo lado, com a operação inversa. Tá? Negativo fica. Aí ficaria zero, que eu já pulei aí, já fui direto. Ficaria zero mais 81. Quanto é zero mais 81? Aí não tem esse expoente 2. Vamos lá. Quem é a operação inversa da adição? Subtração. Quem é a operação inversa da subtração? Quem é a operação inversa da multiplicação? E da divisão? Vocês sabem que potenciação e radiciação também são operações. Quem é a operação inversa da potenciação? A radiciação. E a da radiciação? Então, sempre que a troca de lado, a troca de operação, não é isso? Então, estou vendo os point 2 aí? Quando ele passa para o segundo lado, ele passa com a operação inversa, que é a radiciação, no caso, point 2. Então, é a raiz quadrada. Na raiz quadrada, não precisa colocar os point 2, não é isso? Os point 2 não, o índice 2, não é isso? Sendo que, quando eu passo os point 2 para o segundo lado, em forma de raiz quadrada, vai com 2 operações, uma positiva e outra. Aí, por isso que ficou aí, ó. X é igual a mais, menos, raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9, porque 9 vezes 9 é... Aí ficou 2 soluções. Um 9 negativo e um 9 positivo. Fácil, sempre. Agora vocês vão ter que... Falei sempre. E aí, gente? Dúvidas? Versão online? Dúvidas? Vocês vão até amanhã mesmo, né? Amanhã vocês vão de férias. Quem passou em tudo, né? É, professora, glória a Deus. E aí a gente só volta a terminar o livro de português, professora. E deixa eu ver, tem aluno chegando ainda. Foi mesmo? Mas aí perde muita coisa. Quem é que chegou agora? Deixa eu ver. É aquela Gabriela Alves. Gabi está por aqui. Bom dia, meu amor. É Gabriela Alves mesmo, não é? Identifique, por favor. Identifique. Vamos lá, continuando, tá? Ela não. Quem
Quem tá com o áudio aí ligado, por favor? Gente, olha, aí eu vou voltar. Gente, por favor. Aí eu vou voltar para cá, ó. Resolvendo a equação de segundo grau completa. Porque a gente já sabe como resolver as incompletas. Agora vamos ver como resolver as completas. Então, sabemos que toda equação do segundo grau ela é completa quando A, B e C são diferentes de zero, certo? Então, no primeiro exemplo, eu vou sempre estar perguntando a vocês, para vocês sempre estarem com isso na cabeça de vocês. Quem é o coeficiente A? O B. E o C? No outro. Segundo. Quem é o coeficiente A? A pessoa online pode responder, viu? Quem é o coeficiente A? Quem é o B? E o C? No terceiro exemplo, quem é o coeficiente A? Quem é o B? E o C? No último, quem é o A? Ok. São completas porque todos os coeficientes foram diferentes de zero. Ok? Aí agora, resolvendo a equação de segundo grau completa. Então, para resolver as equações, primeiramente devemos determinar os coeficientes A, B e C. Lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa que você tem que saber é identificar os coeficientes? Todos já sabem, né? Identificar quem é o coeficiente A, B e C. Isso é a primeira coisa. Depois, o que é que vocês têm que saber? Vocês têm que saber encontrar quem é o delta. Vocês sabem o que é delta, né? Isso aqui, ó, esse triângulozinho aqui. Tá vendo? Vocês aí que estão online, depois de terem identificado, presta atenção. Não olhe para a primeira fórmula, não, tá? Por enquanto, a primeira fórmula, não. Eu quero só essa daqui, ó. Por enquanto. Depois de vocês saberem quem é A, quem é B, quem é C, vocês vão ter que aplicar essa fórmula aqui. Esse triângulo aqui que a gente chama de delta. Tá certo? Então, Como é que a gente descobre, professora, quem é A, quem é B pela própria questão, né? Isso, pela própria equação. Aqui, ó. Eu poderia dizer aqui, Rafael. Eita, passei direto. Eu poderia dizer aqui, ó, Rafael. Eu poderia dizer aqui. Resolva essas equações do segundo grau. Então, a primeira coisa que você teria que fazer é identificar os coeficientes. O A, o B e o C. Entendeu? Rafael? Rafael? A equação do segundo grau, se ela tiver só o A e o C, por exemplo, e não tiver o B, como é que faz a... Você pode fazer também por essa fórmula. Dá? Dá sim. Pode fazer. Eu vou mostrar lá na resolução, na correção. Eu vou mostrar para vocês. Uhum. Tá? Eu prefiro ver na correção, pelo menos a frente. Olha, gente, identifiquei os coeficientes. Próximo passo é identificar quem é o discriminante. O que é discriminante? Discriminante é a forma do delta. Porque vão ver que na maioria das vezes, essa forma do delta vai ser chamada de discriminante. Tá certo? Então, quando falar discriminante, é a forma do delta. E que é a forma do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, tá vendo aqui o B ao quadrado? Menos 4, aqui não tem multiplicação? Então, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só botar coisa. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí, o B, gente, o B aqui, se fosse essa primeira equação aqui, o B seria substituído por quem na primeira equação? Então, aqui ficaria 2 ao quadrado. Menos 4, esse menos 4 é da fórmula, ele sempre vai estar lá. Menos 4 vezes A. Quem seria o A aqui? Eita. Quem seria o... Quem seria o A? Então, ficaria, no caso, vamos lá, ficaria 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes C. Quem é C? Como 40 está negativo, ficaria dentro do parênteses. Só o 40. Então, ficaria no caso, vamos lá. Ficaria no caso, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 40. O que é que eu primeiro teria que resolver? A potência. 2 elevado ao quadrado
4. Aí depois, o que eu queria fazer? Os sinais. Tem o menos do 4, mas também tem o menos do 40, não tem? Quando eu substituí o C não foi substituído por menos 40? Então, menos com menos na multiplicação. Então, vocês fariam 4 vezes. Como foi o A mesmo? 2, não foi? Então, eu estou só fazendo um exemplo da primeira equação, tá? Então, 4 vezes 2, 8 vezes 40, daria 320. Aí, mais Aí, 320. mais 320 aí divide por 2, né, professora? Que daria quanto? Que daria 324. É o quê, Rafael? Aí dividido por 2, nessa fórmula. Calma, vai chegar lá. Então, qual seria o delta? Tá? A senhora Qual pode voltar, seria que o eu não entendi delta? muito bem, não. O delta, vamos falar agora, é 324. 324 é igual a zero? É maior do que zero? Ou é menor? É maior? É menor ou é igual a zero? Então, Maior. quando o discriminante, que é representado pelo delta, é maior do que zero, temos aqui a relação, ó. Teremos duas raízes reais diferentes. Vocês lembram que eu falei para vocês que a função integral terá duas soluções? A do primeiro grau, lembra que era só o único número que a gente encontrava? X era igual a 5, x era igual a 6, era assim? Na do segundo Sim. grau, nós teremos duas soluções. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para vocês verem o que é que eu estou querendo dizer. Aqui, não foram duas soluções, não? Menos 9, 9. Aqui, menos 3, 0. Então, na do segundo grau, nós encontramos duas soluções. Então, quando o delta for maior do que zero, essas duas soluções serão diferentes. Quando for igual a zero, essas duas soluções serão iguais. Iguais mesmo. Se for 9, a outra vai ser 9. Se for 3, a outra vai ser 3. O delta é igual a zero. E se o delta é menor do que zero, acabou, não tem mais o que fazer. Se tivesse dado menos 324, acabou, não teria mais o que fazer, não. Não iria existir solução. Aí queria dizer que não apresenta raiz real. Gente, quem está com o áudio ligado aí? É. Pronto. Professora, Sim. Oi. aí no caso vai fazer o B elevado a 2, no caso. Aí quando fizer vai multiplicar. Você vai fazer. Eu tenho um exemplo aqui, Rafael. Só falei de cabeça assim, mas eu tenho um exemplo aqui. Aí vou chegar lá, tá? Rapidinho. Deixa eu só concluir. Gente, depois de encontrar o delta, é quando vocês vão agora colocar Bhaskara para encontrar quem são, a gente chama de raízes. Bhaskara. Bhaskara. Gente, Bhaskara, ele foi o grande matemático da época. Ele não foi o verdadeiro. Ele foi, como é que se chama? Se apossou da fórmula. Ele teve outro matemático que desenvolveu a fórmula, mas aí ele não divulgou, deixou lá. Chegou Bhaskara, divulgou e ganhou o nome. Ficou conhecido como fórmula de Bhaskara. Mas, na verdade, não foi ele que criou essa fórmula, tá certo? Então, nesse caso aí, depois de vocês terem encontrado quem o delta, tem que encontrar quem são as raízes. E como é que encontra as raízes? Aí é quando vem essa fórmula daqui, ó. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Aí aqui, ó, menos B. B, nesse caso aqui, vocês iriam substituir pelo coeficiente B. Aí, como aqui tem mais ou menos, primeiro farei ou com menos ou com mais, tanto faz. Geralmente eu gosto de começar logo com menos. Poderia colocar aqui menos. Aí, no lugar do delta, iriam colocar o resultado que encontraram para delta sobre 2 vezes A, valor de A. Aí iriam resolver. Isso com aqui o delta negativo. Depois iriam resolver de novo com o delta positivo. Tá certo? Deixa eu colocar aqui no exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, aí, exemplo 1 e exemplo 2. Vamos lá. No exemplo 1, quem é o coeficiente A? Já está aí. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Completa ou incompleta? Tem alguma que foi zero? Então, ela é completa. Depois de ter encontrado os coeficientes, tem que encontrar o delta. Lembra que eu falei? Quem é o delta?
B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você... É a fórmula. B de bola. É a fórmula. Gente, o B eu substituí por quanto aí? Estava negativo, eu coloco dentro do ao quadrado. Menos 4. Lembra que eu falei que sempre vai ter o menos 4, que é da fórmula? Vezes A, quem é A? Vezes C, quem é C? Estão vendo que aqui o B está negativo, mas o expoente é 2, é par, então o resultado vai ficar positivo. Sempre. Aqui, ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Resumindo, sempre vai ficar positivo. Independente, sempre vai ficar positivo. Tá certo? Aí, 12 elevado ao quadrado, não é 12 vezes 12? 12 vezes 12, que dá quanto? 144. Olha lá, só olhar. 144. Menos 4 vezes 1. 4 vezes 35. Sabe o que a gente faz? Aí faz 12 elevado ao quadrado. Aí faz 12 vezes 12, 144. Aí faz 144 menos 4. Mas não pode. Porque primeiro é a multiplicação. Não pode fazer a subtração, não. Mas muita gente faz isso. Entendeu? Aí erra. Entendeu? Porque primeiro faz a potência, que no caso foi 12 elevado ao quadrado, que é 12 vezes 12. Aí coloca, aí repete menos para fazer a multiplicação. Entendeu agora? Aí 4 vezes 1, 4, 4 vezes 35, 140. Muita gente faz isso. Então, cuidado para vocês não errarem nisso, tá? Então, 144 menos 140. O delta aqui deu maior do que zero, não foi? As duas saídas serão diferentes. A gente chama ela de x' e x duas linhas. Ou vocês podem chamar x1 e x2, tá? Professora, e se eu fizer uma raiz quadrada Aí, do... rapidinho, Rafael. Ah, sim. Olha, eu falei que se o delta for maior do que zero, as duas soluções são diferentes. Percebam aí no final que quem foi a solução? 5 e 7 são diferentes, não estão? Isso porque o delta foi diferente, foi maior do que zero. Entendeu? É isso, Júlia, que você perguntou? Gente, depois, rapidinho, só vou liberar depois que eu explicar aí, e ainda faltam 5 minutos. Depois que vocês encontraram delta, tem que encontrar Bhaskara. A forma de Bhaskara que eu falei para vocês, não é essa daqui, ó, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Aí, calma. Aí o B foi quanto aí? Esse menos é da fórmula. Aí eu repeti o menos. Mas o B também está negativo. Aí por isso que eu coloquei aí dentro do parênteses. Estão vendo? Aí, ó. Mais ou menos substituir o delta por quanto? Que foi quem eu encontrei. 2 vezes A. A foi 1. Aí eu vou tirar o 12 de dentro do parênteses. Então, menos por menos. Por isso que o 12 ficou positivo. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que foi 4, sobre... Por que ficou 2? Porque aqui 2 vezes 1 é... Quem é a raiz quadrada de 4? Aí, estão vendo que tem o x e o tracinho em cima? A gente chama de x'. X'. X' vai ser quem? Quando o delta for positivo. Quem é o delta? O 2 que eu acabei de encontrar. Estão vendo que ele está positivo? Então, 12 mais 2. 14 dividido por 2. E o x tem dois tracinhos, a gente chama de x duas linhas. Agora o 2 está negativo, estão vendo? Porque a gente encontra um com o 2 positivo e o outro com 2. 12 não, eu vou dizer. O 12 menos 2 é quanto? 10 dividido por 2. Então, quem foi a solução aí? A gente coloca na ordem crescente. Por isso a gente coloca primeiro o 5, depois o 7. Gente, dúvidas nisso? Quando a gente voltar, eu vou explicar aí o exemplo 2, tá certo? E depois já vai para a correção. Tem uma besteirinha aqui e depois para a correção já, tá? Vou finalizar aqui a gravação, depois iremos continuar.